final da minha exposição, que nós temos vários princípios constitucionais. Isso é verdade. Nós temos princípios constitucionais que protegem a empresa, nós temos princípios constitucionais que protegem o indivíduo, que protegem empregador, protegem empregado, protegem grupos, protegem o indivíduo, mas nós temos princípios estruturantes também. E os princípios estruturantes não podem ser submetidos a essa ponderação que eventualmente leve ao afastamento. Sim, o princípio da separação dos poderes é um princípio estruturante e continua na nossa Constituição. O princípio do Estado de Direito é um princípio estruturante e continua na nossa Constituição. O princípio da segurança jurídica é um princípio estruturante e permanece no texto constitucional. Com essas palavras eu apenas quero dizer que este paradigma, assim posto, sem critérios, de abandono da lei em favor da Constituição, de modo exclusivo, o afastamento da subsunção em busca da ponderação, sem critério, o enfraquecimento do poder legislativo em prol do poder judiciário, sem critério, não é um paradigma a ser seguido. Não entrem nessa, pelo amor de Deus. E eu não tenho nada a ver com isso. Diretamente. Indiretamente, cidadão, obviamente tem. Mas esse paradigma não é um paradigma digno de ser seguido. É preciso encontrar o meio termo. E aqui não estou propondo um ecletismo cômodo. Não. O que eu estou dizendo é que é possível, mantendo referências gerais, avançar-se no tempo, mantendo igualdade, mantendo previsibilidade, mantendo os ideais que nortearam a edição da CLT. Com essas palavras, eu queria agora terminar dizendo o seguinte, e fazendo um contraponto, porque o meu objeto aqui, de novo, eu insisto, é instigá-los. O mundo mudou, é verdade. O mundo mudou. Nós não temos um computador de um quarteirão, nós temos um computador que cabe numa mão. Nós temos famílias menores, nós temos grandes centros urbanos em vez de um país rural, nós temos tecnologias que antes não existiam. Em 1940 o cinema era em preto e branco, aliás na década de 40 foi lançado o filme Casablanca. As vitrolas eram os instrumentos que nós utilizávamos, hoje nós utilizamos MP3, nós temos toda essa revolução tecnológica. Em outras palavras, o que se diz é que tudo muda. O ministro veio aqui e disse, utilizando as palavras de Mercedes Sosa, todo cambia. E o que eu quero dizer a vocês é que nem tudo cambia. As pessoas continuam procurando respeito, as pessoas, não interessa o tipo de computador que tenham, ou instrumento que utilizam, procuram dignidade, as pessoas procuram confiança, pouco importa o carro por meio do qual trafeguem, as pessoas continuam procurando dignidade. Em 1940, em 2011, em 2050, os valores continuam os mesmos. Os âmbitos onde esses valores serão buscados é que mudaram. Os valores continuam lá, iguaizinhos. Função social do trabalho, dignidade, proteção à propriedade, à liberdade, respeito. É isso que as pessoas querem. E isso é igualzinho, não mudou absolutamente nada. Por isso é preciso ter cuidado. As novidades, ou este movimento que nos incute a ideia de que tudo mudou, pode nos levar ao abandono daquilo que é absolutamente necessário e que jamais poderá ser abandonado, que são os grandes valores da pessoa humana. Muda o contexto. O valor é idêntico. Qualquer livro que se pegue sobre direito de Aristóteles a 2011 falam das mesmas coisas. As pessoas querem o quê? As pessoas querem amor, as pessoas querem respeito, as pessoas querem tranquilidade, as pessoas querem paz. Em 1940, em 2011, é a mesma coisa. Por isso, o que eu queria deixar aqui para vocês é essa ideia de nós temos que viver o futuro, mas com um olhar para o passado. Querer mudanças,
mas sempre com o cuidado de não abandonar conquistas seculares de Estado de Direito, de segurança, de separação de poderes. Porque essas conquistas, conquistadas suadamente, e não é à toa que em 1940, a década de 40 foi a grande década que fez a transição. Na década de 40, para que se tenha uma ideia, eu já estou concluindo, foi criada a ONU, foi criada a OTAN, a Declaração dos Direitos Fundamentais do Homem é de 1948. Tudo aconteceu lá. Hoje nós temos um novo contexto, mas os valores que nós devemos buscar são os mesmos. E eu vejo que o ambiente é absolutamente propício. Conheço muitas pessoas que militam na área dos direitos do trabalho, são pessoas engajadas, pessoas comprometidas, podem ter visões diferentes, mas têm essa ideia de buscar o interesse público e não fazer uma justiça mais ou menos. E com isso, eu me lembro das palavras do Chico Xavier. A gente pode morar numa casa mais ou menos, a gente pode morar numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, ter um governante mais ou menos. Tudo bem, mas o que a gente não pode, de jeito nenhum, é ser um ser humano mais ou menos. Amar mais ou menos, respeitar mais ou menos, sonhar mais ou menos e lutar mais ou menos, sob pena de nos tornarmos pessoas mais ou menos. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer profundamente esta, no meu modo de ver, brilhante conferência do professor Humberto Ávila. Parece que a sua participação, essa sua fala, explica muito bem porque que um gaúcho acabou, não é, sendo livre docente da Universidade de São Paulo. Num concurso, numa universidade tradicional da capital paulista, onde nós sabemos que a força acadêmica é muito centralizada, vem alguém de fora e mergulha e consegue ali intervir. Eu fiquei encantado, professor, com a sua conferência e agradeço em nome de todos a sua participação e contando com a possibilidade de Vossa Senhoria poder mais tarde, um dia, ter outra participação sobre uma outra temática, porque além de constitucionalista se vê bem que sua tendência para a filosofia é muito próxima. Nós vamos ter agora um intervalo, né? Passo a palavra ao... Na verdade, como já é tradição nos nossos congressos, teremos agora a entrega da lembrança do nosso evento. O Dr. Pancotti fará a entrega ao nosso palestrante, o Dr. Humberto Ávila.